Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma live com uma pastora com o tema Constância para viver o seu propósito. Já convido seus amigos, vai enviando aqui nesse aviãozinho. Ouço o seu sussurro, a brisa que vem do amanhecer. Boa noite, pessoal. Esperar ela entrar. Já mandei o convite. Ela tá entrando. Olá! Oi! Tudo bem? Tá dando pra ouvir direito? Estou te ouvindo bem, e você? Também. A internet tava meio falha antes, mas agora deu certo. Ah, que bom! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Aqui tá uma chuvinha, um tempo bem frio. Olha só, aqui tá bem calor, né? Nós estamos aqui em Curitiba e você é então de Terra de Areia, próximo a Gramado, né? Isso, próximo, aqui no Rio Grande do Sul. Que legal, eu já passei pela sua cidade. Que legal! Aham, já passei. Dei uma olhadinha no Google Maps e vi que eu já Ah, tá. passei por Eu nunca saí daqui do Rio Grande do Sul. Sério, olha só. Sua terra é muito bonita. Parabéns. Obrigada. Pessoal, Adriana, ela é de Curitiba, né? É uma pastora. E eu convidei ela para a gente falar sobre constância para viver o seu propósito, né? Que a gente que tem o Senhor Jesus, a gente tem objetivos, metas a cumprir aqui na Terra, um chamado que o Senhor tem para cada um de nós, né? Por isso que eu acho esse tema tão importante, tão interessante a gente estudar, né? Então, oi, boa noite, Karen. Então, a primeira pergunta é assim: para nós sermos constantes em nosso propósito, precisamos saber qual é o nosso chamado e como a gente faz para descobrir o nosso chamado. Aí você pode falar um pouco do seu testemunho, do seu ministério pastoral, como que foi, como que está sendo. Então, tá bom. Então, olha só, eu falo bastante, tá? Então, a hora que você quiser me interromper, fique tranquila, tá bom? Muito bom. Fique à vontade. Eu quero aproveitar, né, este início e falar para todo mundo que está aqui acompanhando ou para quem vai assistir depois que é uma honra estar aqui com vocês. Eu e a Carla nos conhecemos no curso Identidade Bem Resolvida, né? Somos colegas de curso e foi um momento bem bacana, ainda está sendo, né? De edificação para nós e foi muito legal conhecê-la e quando eu conheci a Carla, eu me vi lá atrás, né? Então, eu acredito que você tenha 22 anos, né? Isso, 22. Então, e assim, eu comecei a pastorear aos 21 anos, né? Então, eu olho para ela e eu me vejo, né? Então, se você não se cuidar, você vai por esse mesmo caminho, tá? Já vou te avisando que eu sou você, Já no tenho caso, promessas. vai se, né? Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, várias pessoas da minha, né? Então, um beijão para quem ou para quem vai acompanhar depois. Vi algumas pessoas que são discípulas minhas diretas aqui entrando, pessoas da minha igreja, Claudiane, estou vendo a Isabelle, estou vendo a Paloma, várias pessoas que são conhecidas com
com a gente ali na igreja, né? E que Deus abençoe, acredito que todo mundo que está aqui tem um propósito, tem um chamado, né? Estou vendo a Damares, tem um chamado de Deus. Né? E é muito esse tema que a Carla Eduarda propôs, é um tema muito pertinente, porque é necessário ter uma constância em Deus para vivermos aquilo que Ele tem para nós, né? E para começar essa discussão, né, que eu acredito que não vai ser um monólogo aqui, que vocês podem perguntar, a Carla também, é muito importante a gente saber que o chamado não é algo assim, olha, aquela menina ali é especial e é só para ela. Todos nós temos um chamado por parte de Deus, né? E o chamado, ele vem para a edificação do corpo de Cristo. Ele vem pela necessidade do corpo e não para satisfazer algo que nós queremos. Então, esta questão, no meu caso, é um chamado pastoral, mas muitas pessoas que estão assistindo aqui têm outros chamados, né? E é muito importante desmistificar isso, que é algo exclusivo, algo para algumas pessoas especiais ou selecionadas. Nós somos chamados para servir ao corpo de Cristo, né? E é importante estarmos onde Deus quer nos usar, né? Dentro desse chamado. Então, para começar, eu acho que esse é um ponto bem importante. Nós não acharmos que Deus tem um chamado só para Carla, Deus tem um chamado só para a pastora Adriana, eu não tenho chamado nenhum. Todos nós somos chamados e o nosso chamado é para servir, né? E isso é muito importante termos a clareza disso, né? O chamado pastoral, inicialmente, ele traz uma certa visibilidade. Então, é muito comum pessoas olharem e falarem, uau, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e tudo mais, né? Mas a primeira coisa é o que Deus quer que eu faça, o que Deus tem para mim, né? Isso é mais importante do que a nossa vontade, do que a nossa intenção, o que Deus tem para nós, né? A Carla me perguntou aqui, né? Como descobrir esse chamado? Foi essa sua pergunta inicial, né, Carla? Isso. O propósito que Deus tem para nós aqui na Terra, como que a gente descobre isso? Eu nasci para fazer tal coisa no reino do Senhor. Isso, essa introdução que tu fez, muito interessante, que eu estava falando semana passada no meu grupo de jovens, que às vezes a gente acha que é só o púlpito que é chamado, né? Só pregar, só louvar. Mas o Senhor Jesus, ele quer ir aos lugares disfarçado de Carla, disfarçado de Adriana, e ele quer ir atuar em sala de aula, atuar como manicure, atuar como médico. Aonde a gente for, Jesus quer ir disfarçado de nós, né? Então, o chamado não é somente altar, somente púlpito. Chamado é o propósito do Senhor para a nossa vida. Perfeito, Carla. Isso mesmo. E todos nós somos chamados para servir a Deus onde Ele nos colocar, né? Então, essa motivação correta, eu acredito que seja algo muito importante de nós identificarmos, né? Será que eu quero servir a Deus ou eu quero a visibilidade? Será que eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida ou eu quero o microfone, né? Então, eu acho que esse é o ponto inicial de tudo, né? E identificar esse chamado, até mesmo, não sei na sua igreja, como que é isso. Na minha igreja, atualmente, nós temos vários até mesmo testes, cursos, né? Que visam identificar quais são as suas características, né? São testes ali aplicados para identificar os seus dons ministeriais. Isso tudo é bem bacana e a gente vai se conhecendo um pouco melhor e vendo que aquilo que nós temos para acrescentar, Deus já colocou em, como se fosse uma bagagem, né?
E a gente vê isso muito com o apóstolo Paulo. Ele já tinha características nele de liderança e tudo mais, mesmo sendo ainda um homem natural. E quando ele foi chamado por Deus, tudo aquilo foi potencializado por esse propósito, né? Então, nós temos em nós características que para Deus são preciosas e que serão utilizadas nesse propósito, né? Então, isso é importante. E, no meu caso, eu fui pelo caminho inverso, não cheguei assim, vou fazer testes e para identificar. Eu fiz depois, né? E ainda bem que confirmou. Mas eu comecei servindo não onde eu queria, mas onde precisava. Então, lavei muito banheiro na igreja, né? Levei muita bolsa de pastora para lá e para cá. Tudo era secretária, professora de crianças, muitas vezes, né? E em vários cultos, muitas vezes eu estava assim, sabe, sedenta da semana inteira, querendo uma palavra, e eu era aquela que subia, né? Nossa salinha ficava lá em cima, e eu subia com as crianças, e ainda se tinha aquela visão, né? A gente tirava as crianças para não atrapalhar o culto, né? Então as pessoas verdade. falavam, não era ninguém nem falava, era um culto infantil, né? Graças a Deus que a gente ministrava a palavra lá, mas ainda tinha muito a ser aprimorado em relação a isso, né? Mas servia onde era necessário e não naquilo que eu queria, né? Eu gostava de cantar, mas até chegar lá foi muito chão, né? Porque eu sempre procurei fazer o que precisava, né? E até você me perguntou um pouquinho sobre a minha história, onde que tudo começou, né? Eu não comecei assim, digamos que as minhas primeiras ovelhinhas, digamos assim, não foram dentro da igreja. Eu comecei com um grupo, hoje eu vejo que era uma célula, né? Mas na época a gente não usava este nome, e este grupo era na minha escola. Então, eu estudava em uma escola de período integral e eu tinha na minha escola o meu horário de almoço. E no horário de almoço, eu fazia uma célula com as meninas. Então, eu Ai, que pregava lindo. a palavra, levava estudo, sempre tinha uma lá que levava um violão e a gente fazia o louvor. E nós fazíamos esse grupo em todo horário de almoço, sabe? Então, para mim, assim, eu tinha 1 hora de almoço. Desculpa, acho que era 40 minutos de almoço. Então, isso exigia do meu tempo que eu comesse rapidinho para pregar a palavra para essas pessoas. E até hoje eu tenho testemunhos bem lindos, assim, sabe? De meninas que se converteram e que mudaram a história da geração delas. Porque quando a gente ganha uma alma para Jesus, a gente ganha uma geração, né? Então, foi muito precioso esse tempo, porque foi fora da igreja, mas ganhando muitas pessoas ali. E foi algo que marcou meu ministério. Foram as primeiras pessoas que eu cuidei e que não foi dentro da igreja. Então, Realmente. Carla, e start, né? Desculpa, você ia falar. Realmente, isso é muito importante, né? A gente ser imagem de Cristo no nosso trabalho, na nossa faculdade, né? Na escola, sempre abrindo portas para levar o evangelho, né? Isso é muito lindo, quem tem essa visão, assim, né, que sai fora da igreja, mas aonde tu pôr os teus pés, ali tu tem que falar de Jesus, a procurar oportunidade para evangelizar. Muito, muito legal, adorei tua história. Então, começou dentro da escola, né? Então, assim, quando a gente se propõe a pregar o evangelho, sempre chegam as pessoas e começam a apresentar suas feridas, né? Principalmente mulheres, que às vezes se abrem mais fácil, né? Então, eu comecei a cuidar ali dessas meninas, né? Ali na escola e fui ganhando muitas almas para Jesus. Então, eu entendo que isso seja relacionado a chamado, sabe? Porque chamado não está relacionado a um cargo,
a uma função que vão te dar, a uma visibilidade, a um microfone. Isso não tem nada a ver com chamado, né? Chamado é cumprir aquilo que Deus coloca no seu coração e que queima no seu coração, sabe? Quando a gente tem um chamado, move, isso direciona a nossa vida, nós não medimos esforços. Quando a gente tem um chamado, a gente põe dinheiro do bolso mesmo, nossos olhos brilham por aquilo, a gente, quando precisa, ligada, se preparando para alguma coisa, a gente não põe empecilho para nada, porque é aquilo que nos move. Então, para mim, Verdade. chamado. É isso que nos move. Eu vi um pastor falar assim: se eu não cuidar de jovens, eu morro. Vocês acham que é eu que estou abençoando vocês, mas é vocês que estão me abençoando, né? Me chama muita atenção quando esse pastor falou isso. Cuidar de jovens é o meu propósito. Se eu não fizer, eu morro. Para ver como que é importante, né? A gente cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu creio muito nisso, né? E é isso que nos motiva a continuar, né? Você perguntou um pouquinho da minha história, né? Então, olha só, qual foi o seu maior desafio, né? Eu vou até começar aqui numa ordem cronológica, né? Isso que eu estou contando de começar na escola. Eu estava ainda, fazia magistério, né? Então é o equivalente ali ao ensino médio. Então era uma adolescente que muitas vezes reunia ali 30, 40 meninas não cristãs pregando, muitas vezes ouvindo, aconselhando. Então, toda a demanda que eu tenho como pastora hoje começou lá, dentro da escola, né? E eu entendo que esse chamado, esse ministério para nós, todo ministério tem um preço a pagar. Então, aqui a Paulinha está perguntando, né? A Paula e o José perguntaram qual foi o seu maior desafio. Todo ministério tem um preço a pagar, todo tem, né? E quando as pessoas falam, olha, ministério exige renúncia, eu comecei a identificar que eu tinha um ministério pastoral e eu achava que as renúncias seriam, então eu não vou precisar fazer uma outra faculdade, eu vou viver para a obra, eu não preciso trabalhar porque tenho um chamado, né? E assim, de verdade, era isso que vinha à minha cabeça, porque essas eram as experiências que eu tinha, era isso que eu acreditava. E eu comecei a ver que renúncia não está relacionado a isso, e que muitas vezes a sua profissão ela vai contribuir, o fato de você não depender financeiramente, na maior parte das vezes, só vai contribuir, né? Mas que renúncia é aquilo que nos é precioso, né? Então, como é essa faixa etária de adolescente, novinha e tudo mais, as minhas renúncias foram muito relacionadas a coisas que eram preciosas para um adolescente, eram preciosas para um jovem, né? Então, principalmente na área sentimental. Por quê? O jovem, quais são as preocupações de um jovem? Acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui, a gente, né, são jovens. Os jovens, eles têm essa preocupação com quem é que eu vou casar, né? Que eu vou casar, né? Então, eu tinha, sim, essa preocupação, né? Então, eu comecei a minha trajetória ali na escola, depois servindo na igreja, aquilo que era necessário, mas sempre servindo. Quando chegou ali os meus 17 anos, que era o momento de prestar vestibular, eu pensei, bom, então se eu vou prestar vestibular, esse é o ano do vestibular. E eu comecei aquele ano querendo fazer as minhas coisas. Apenas estudar e fazer as minhas coisas. E eu não consegui fazer as minhas coisas. Eu vi que se eu tinha decidido entregar
a minha trajetória, a minha vida nas mãos de Deus, eu precisava priorizar as coisas de Deus, né? E o mais legal é que quando nós priorizamos as coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Sim. Então, esse ano foi muito chave, quando eu tinha 17 anos, porque eu, eu me preparei para o vestibular, mas não estava muito rendendo, então foi o ano que eu iniciei o Instituto Teológico Quadrangular, né, que é o nosso seminário, digamos assim, né? Então eu comecei a fazer o seminário aos 17 anos. Precisei da autorização dos pais ali, porque ainda era menor de idade, e quando eu priorizei as coisas de Deus, eu vi que Deus foi cuidando das minhas coisas. Era um sonho do meu coração passar numa faculdade pública. Deus me honrou com isso, sabe? Consegui entrar numa universidade pública e conseguir viver coisas que eram importantes e que hoje me ajudam muito no ministério, que é ter uma graduação, que é ter uma profissão. Então, isso só ajudou. Então, quando eu cuidei das coisas de Deus, Deus cuidou das minhas coisas também, e isso foi maravilhoso. Sim. Como está escrito, né? Buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Realmente a nossa história é bem parecida. Eu É, também então. consegui passar na universidade pública, me formei na UERGS, ganhei a faculdade totalmente de graça pelo Enem, e foi Deus assim que preparou. Eu sinto, sabe, que eu também me dedicava na obra do Senhor, nos cultos, em tudo. E eu sei que foi Deus que abriu essa porta para mim lá na faculdade, assim, me formei no ano passado em pedagogia. Que legal! Eu também, eu me formei em pedagogia. Olha só, muito bom. De verdade, eu repito o que eu disse, eu olho para você e eu me vejo. É, realmente a história é bem parecida. E eu tenho um É, chamado pastoral também. e você é filha de pastor, né? Isso, sou filha de pastores. Olha só, que legal. E assim, Carla, é, nessa idade, né, de ser chamada como ter um chamado pastoral, ainda solteira no caso, né, como é o seu caso, como foi o meu também, né? É algo que mexe muito com a gente, porque envolve a questão de relacionamentos, né? Geralmente a gente vê pessoas mais velhas indo para o ministério, né? Então, um Sim, casal, né? Já tendo a vida ali construída e acaba indo para o ministério e resolve em conjunto dar esse passo. A minha história foi diferente, acredito que semelhante da sua também, né? Com a sua. É, e isso exige muitas renúncias, porque a pessoa com quem você vai se casar, ela precisa estar relacionada a esse chamado, né? E isso fala é muito Deus. importante, né? Isso é muito importante, né? Então, como a gente está falando sobre isso, eu quero contar assim uma experiência que para mim foi uma renúncia de algo que me era precioso naquele momento, mas que eu vi que Deus me honrou assim de uma forma tremenda, né? Eu tinha ali na minha cidade, eu cresci na cidade de Bauru, interior de São Paulo, né? E não tinha assim muitos jovens cristãos, não era de uma igreja grande, né? E eu tinha, de verdade, eu tinha essa preocupação. Com quem que eu vou casar? Quem é que vai querer viver esse chamado junto comigo? Porque é algo que se você se casa com alguém que não está relacionado a isso, você pode matar o seu propósito e não viver o seu propósito, né? Isso é muito sério, né? E eu tinha uma pessoa ali na minha cidade que eu gostava desse moço, nós nunca fomos namorados e tal, mas eu gostava dele e eu acreditava que era o que Deus tinha para mim, sabe? E, e quando a gente começou a conversar e tudo mais, e ele pediu para namorar comigo,
ele deixou muito claro, olha só, e graças a Deus que ele foi verdadeiro até antes de namorar, né? Ele falou assim, olha, eu quero me casar com você, mas eu não gostaria que você fosse pastora, porque não é isso que eu quero para mim, né? Graças a Deus que ele foi verdadeiro, porque se ele não fosse, poderia ter dado tudo errado, né? E ele pediu na hora para que eu respondesse para ele. E aí, você quer namorar comigo ou você quer ser pastora? Parece coisa de novela, Nossa. né? Mas ele pediu para que eu falasse isso na hora. E eu não precisei orar, pensar, por mais que tinha sentimento, né? Era uma pessoa que eu gostava muito. Na hora eu falei, eu respondi, eu escolho viver o meu propósito, né? Graças a E, Deus. e assim, uma coisa que me marcou muito é que esse moço, embora fosse uma pessoa muito boa, ele falou assim para mim: pense bem, porque você não vai encontrar ninguém que queira viver esse propósito com você. E aquilo me feriu, aquilo Sim, machucou, aquilo, porque eu imagino que todas as meninas jovens têm um pouquinho desse pensamento. Será que alguém vai, de fato, querer se casar comigo e viver, né, o meu propósito junto comigo, né? Por diversas questões. Eu tinha, por ser esse propósito tão singular, outras que de repente estejam aqui assistindo tenham esse pensamento, porque ou já tem filho, ou é divorciada, será que alguém vai me querer? Né? E isso ficou no meu coração, aquela fala dele. Ninguém vai querer se casar com você por causa disso, né? E eu lembro que nessa época eu morava em Bauru, mas eu já fazia mestrado em São Paulo. São Paulo fica 4 horas de Bauru. E ele me falou isso antes de eu pegar o ônibus para ir para São Paulo. Eu entrei no ônibus e eu fui às 4 horas chorando. Sabe o que é chorar por 4 horas de soluçar dentro de um ônibus? Soluçava de chorar. As pessoas olhavam assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? E eu era professora em São Paulo, então eu cheguei, já tive que ir direto para a escola dar aula. E eu lembro que eu nunca passei tanta lição no quadro quanto eu passei naquele dia, porque eu enchi de lição, porque eu chorava o tempo todo e eu não queria olhar para o rosto dos alunos, de tanto que eu chorava. Por quê? Porque eu tinha perdido, era uma decisão que eu tinha perdido aquela pessoa, graças a Deus, mas por causa daquela palavra, né? Ninguém vai sim. te por causa do seu propósito, né? E fazendo, né, um desfecho aqui em relação a essa pessoa, eu fiz questão de chamá-lo para o meu casamento. Deixa eu mostrar a foto do meu marido. Esse aqui é meu esposo, olha só. Ele é o pastor Anderson, pastor da nossa igreja, da 13ª IEQ, e eu convidei esse moço para ir no meu casamento, e no dia do meu casamento, eu olhei para ele e eu falei assim, muito obrigada. Que Muito lindo. obrigada, muito obrigada por ter me falado a verdade e também é, por, por ter me liberado, porque eu conheci a pessoa certa de Deus para mim. Hoje vivemos o nosso propósito juntos e eu quero muito falar. Eu sei que tem muitos jovens aqui com a gente, muitas meninas. Deus tem alguém precioso para você. Deus tem alguém separado. Amém. E a nossa vida, quando nós escolhemos viver a vontade de Deus, ela já não é mais movida por sentimento, ela é movida pela vontade de Deus. Eu imagino que Amém. você queira, não sei se você quer falar alguma coisa sobre essa área de relacionamento. Ah, eu já tô recebendo. Muito bom. É um tema muito importante, porque é a nossa escolha, né? Às vezes a gente acha assim, ah, que Deus separou alguém pra gente, e ele vai vir, vai chegar do nada, mas ele deixa a gente escolher. E se a gente não prestar atenção, a gente pode escolher errado, né? Por isso que tem tudo a ver com o nosso propósito, a pessoa que a gente vai escolher para casar, né?
que dependendo do propósito se cumpre ou a gente se afasta do propósito. Muito bem pensado nisso. Prestar atenção na escolha do nosso marido, da nossa esposa, conversar bem antes, se conhecer, ver quais os planos, os objetivos, ver se os planos de Deus são os mesmos, né? Porque melhor, como tu disse, né? Melhor, a gente não é movido por sentimento, né? A gente tem que ser movido pela palavra do Senhor. Isso mesmo. E assim, Carla, é importante nós identificarmos quem nós somos e para onde nós estamos indo, né? Porque a pessoa com quem a gente vai se relacionar, ela precisa estar indo para o mesmo lugar. Se for para um outro propósito, não vai dar certo, né? Então, isso é muito importante. Isso está relacionado à nossa identidade e ao nosso propósito também. Amém, verdade. Cuidado, pessoal, ao escolherem seus esposos, suas esposas. Orem bastante, vê se é da vontade de Deus. Amém. Olha, Glória Deus a tem Deus. alguém muito melhor do que podemos imaginar. E para as filhas e filhos de pais separados, tenho certeza que se vocês se entregarem a Deus, Ele fará do seu relacionamento um testemunho vivo. Amém. Muito obrigada, Isabelle. Glória a Deus, verdade. Amém. Qual o segredo, assim, para a gente se manter constante no propósito? Por exemplo, a gente, eu vou ler a Bíblia em 15 dias do Novo Testamento. Aí chega no terceiro dia, já desanima, não continua. Eu quero fazer tal propósito com o Senhor e não vai até o fim. Qual o segredo para a gente ficar constante, tipo, permanecer sempre até o fim, chegar no objetivo certo? Eu acredito, Carla, que a vida devocional com Deus é uma chave para essa constância. É um pouquinho todo dia, né? Sim. Eu acredito que todos nós temos uma vida corrida. Todo mundo trabalha, acorda cedo, né? Dá um duro danado. Nós temos uma vida difícil. Ninguém fica sem fazer nada o dia todo. Mas buscar a Deus todos os dias, ter uma vida devocional, isso faz total diferença na nossa caminhada com Cristo e também no nosso ministério, né? Na vida ministerial, nós estamos numa posição de exposição, nós lidamos com pessoas, nós nunca vamos agradar todo mundo, né? E é muito importante nós termos essa constância em Deus, esse acesso a Deus todos os dias, o contato com a Bíblia, um tempo de oração, não apenas ler, mas meditar naquilo que lê, né? Eu até não sei, cada um tem o seu jeitinho, né, de fazer devocional. Atualmente eu uso esse livro aqui, que é do pastor Carlito Paz. Então, todos os dias... Você tem o mesmo? Eu tenho um também. Ai, que medo dessa menina! Eu tenho aqui, esse aqui, ó. Diário de oração. Ai, que susto! É um parecido, a capa. É verdade. A capa é quase mesmo. Eu achei a minha irmã gêmea, gaúcha. Olha só, então... ele aqui é um trechinho todos os dias, né? É algo que a gente lê, medita e fica ali pensando, meditando nesta palavra o dia todo. Mas é literalmente fechar a porta do nosso quarto e ter o nosso tempo a sós com Deus, né? Nenhum ministério sobrevive se você não tiver vida com Deus, né? Então, acho que isso é importante não só, né, para a vida ministerial, mas para a vida de todo cristão. É isso que nos dá a constância, é o dia a dia com Deus, um pouquinho todo dia. Isso faz a diferença. É verdade. Eu costumo falar assim, um dia sem orar e sem ler a Bíblia é como se fosse um dia perdido, né? Perfeito. Imagina você ficar 24 horas e não ter lido pelo menos um versículo da Bíblia, não ter orado, né? E para a gente manter essa constância, a gente tem que ter disciplina, né?
A gente não Uhum. tem que buscar só quando sente vontade, como a gente já falou, a gente não é movida por sentimento. Vai ter dia que você não vai estar afim de ler a Bíblia, não vai estar afim de orar, mas a disciplina faz com que a gente se mantenha constante. A gente tem que buscar a Deus mesmo alegre, triste, doente, bem de saúde, mas se manter constante, como disciplina mesmo. Tem uma frase que diz assim: ore como disciplina até que se torne um prazer, né? Acho que a Uhum. Karen comentou ali ser constante, mas não entrar na religiosidade, né? Às vezes as pessoas oram por orar, nem sabem o que está falando e lê a Bíblia só por ler. Assim também não, né? É realmente abrir o coração, falar com o Senhor Jesus tudo que está lá dentro, mesmo que ele já saiba o que está dentro do nosso coração, e dar o nosso melhor, nosso pai, nosso melhor amigo, né? Isso mesmo. E eu quero ressaltar também a importância do jejum, né? Muita Ah, gente sim. parece que com o tempo, muita gente vai deixando essa prática de lado, né? Mas para nós cristãos, né, o jejum ele vai nos conectar o nosso espírito a Deus, né? E isso é tão precioso, tão importante. Então, é matar a nossa carne. Sempre que a gente vê um pouquinho de carne em nós, e todo mundo tem, né, coisas dentro de nós que atrapalham, uma coisinha ali que está atrapalhando no nosso relacionamento com Deus, é importante a gente alimentar o espírito, né? Para a gente matar a nossa carne, né? Esta conexão com Deus é essencial. É verdade, o jejum é muito importante, porque ele realmente quebra muito o nosso eu, né? Às vezes as Uhum. pessoas acham que jejum é fazer barganha com Deus, mas quebra muito a nossa carne, porque eu não sei vocês, mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu preciso é de um café. No Uhum. meu dia, assim, sem o café muda totalmente, assim, nossa. Por isso que resolve muito o jejum. A gente se aproxima bastante de Jesus, a gente ouve mais a voz do Senhor, né? Eu tava estudando sobre o jejum. Realmente, pessoal, façam jejum, quem ainda não tem essa prática, que ouvindo mais a voz de Deus, a gente sabe mais sobre o nosso propósito, né? Também necessário que ele cresça e a gente diminua, como diz a palavra. Uhum. E uma pergunta que eu também separei é como a gente discerne, tipo, se a nossa vontade vem de Deus ou é da nossa imaginação, né? Tipo, eu tenho o Uhum. desejo de cantar, mas cantar é o meu propósito que Deus separou para mim ou é porque eu me inspirei em alguém e é só da minha imaginação? Uhum. É, e nós comentamos, Carla, que o chamado é uma chama acesa no nosso coração, né? E muitas vezes esse chamado ele vai passar por alguns testes, né? Eu vejo o teste do tempo, por exemplo, né? Então, eu contei um pouquinho aqui da minha história, né? Que eu fui chamada para o ministério aos 17 anos, mas que nós assumimos, por exemplo, uma igreja faz 4 anos, né? Então, olha quanto tempo se passou, né? Sim, Olha quanta gente que eu auxiliei, né? E sendo sempre querendo não fazer o que eu queria, mas servir a necessidade, né? Então, e a chama, ela se manteve acesa. Eu acredito que na questão ministerial, muita gente é chamado por Deus, mas deixa a chama se apagar, né? Mas isso também pode ser uma forma de você identificar. Isso é porque eu me deslumbrei com alguém e quero imitar essa pessoa, ou eu realmente tenho um chamado, né? Porque o chamado ele permanece, né? É, eu coloquei aqui que quando nós temos um chamado, nós também estamos dispostos a pagar o preço necessário sim, dele, porque vai ter preço, vai ter renúncia, né? Então, se eu estou disposto e se essa chama se mantém acesa no meu coração com o passar do tempo, eu entendo que isso não vem da minha imaginação, porque sim.
nossa imaginação facilmente se dissipa, mas aquilo que vem de Deus permanece no nosso coração, né? Uma outra questão também para nós identificarmos, né, se esse chamado ele vem de Deus ou se ele é fruto da nossa imaginação. Eu gosto muito daquele texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Deixa eu até localizar aqui, que fala sobre Mateus 7, do 24 ao 27, que fala ali sobre os dois alicerces. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, né? É interessante que quando vem o vento e a tempestade, vem para as duas casas. Tanto a que foi construída na rocha e a que foi construída na areia. Então, o chamado também é assim. Se o seu chamado foi edificado sobre a rocha, que é o Senhor, que é um chamado que tem um chamado legítimo de Deus, que é uma motivação correta, ele vai permanecer. Ele vai Sim. permanecer apesar do teste do tempo, apesar dos vendavais que virão, porque virão, né? Apesar das renúncias, ele vai permanecer. Né? Então, isso também são provas de que isso não é coisa da nossa cabeça, e sim que vem do Senhor. Se ele está edificado sobre a rocha, ele permanece. Amém. Hoje eu estava falando disso com um amigo. Eu estava falando sobre. Eu estou fazendo agora aula de voz, né? Aí eu falei assim: será que. Daí eu perguntei: será que é um bom investimento? Daí ele falou: mas tu canta desde criança. É uma coisa que tá em ti, né? Desde sempre. Tu tem que se aperfeiçoar. Aí, tu falando agora, eu me lembrei disso. Que já faz tempo, né, que eu tenho essa vontade, esse desejo de cantar direitinho, assim, afinado, no tom certo e tal. E agora eu entrei na aula. E isso é uma coisa que estava no meu coração há tempo, só que eu nunca tinha feito, sabe? Daí agora eu comecei a fazer. Glória a Deus por isso. E tu estava falando em manter a chama viva, eu separei um versículo que fala justamente sobre isso, que é em 2 Timóteo 1,6, que diz assim: por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Manter viva a chama do dom de Deus que está na gente. Em Provérbios 26, 20 diz: sem lenha a fogueira apaga. Então, se a gente tem uma chama viva do Senhor, para ela manter vivo, temos que colocar lenha. E qual é essa lenha? É tudo que é do reino espiritual, né? Leitura da palavra, o jejum, como a gente falou, meditar nas escrituras. Cada dia a gente vai colocando lenha nessa fogueira espiritual. E se o nosso Deus, ele acende essa fogueira em nós, né? Mas quem mantém ela acesa somos nós. É nós que todos os dias temos que ir lá, buscar a sua face, ler a palavra. Ele não vai fazer isso pela gente, né? A gente tem que fazer a nossa parte como cristão. Manter essa chama viva do propósito do Senhor em nossas vidas. Esse tema propósito me chama muita atenção. Eu fiz até uma vez um curso que o nome do curso era Viva o Propósito. Porque cada um de nós não nasceu no mundo por acaso. A gente não é simplesmente mais um ser humano na Terra. O Senhor sonhou algo pra gente. O Senhor planejou algo para nossas vidas. Eu tenho almas que eu preciso ganhar para o reino, né? Tu tem almas que tu precisa ganhar para o Senhor Jesus. E a gente não pode chegar no céu quando o Senhor vier e o Senhor perguntar para nós sobre o nosso propósito e a gente: ai, Senhor, é correria do dia a dia, eu só dei aula, não tive tempo de falar do teu amor, né? Tem um vídeo muito legal sobre o propósito, que ele vai chegando pessoas se apresentando ao Senhor e o Senhor vai perguntando: cadê as tantas almas que eu separei para te ganhar? Daí ele diz: Senhor, eu estava no escritório trabalhando, mas eu ajudei as pessoas com o dinheiro do escritório. Daí ele diz: não, esse não era o teu chamado.
né? Olha só. E se apresentou uma mãe e falou assim: Senhor, eu apenas cuidei dos meus 2 filhos. Aí o Senhor respondeu para ela: serva boa e fiel. Esses teus 2 filhos ganharam muitas almas para mim, né? O chamado dela era cuidar daqueles filhos e aqueles filhos se tornaram grandes pregadores que ganharam muitas almas para o Senhor. Olha só. Amém. E eu acredito, Carla, que nós só somos plenamente felizes se nós vivermos este propósito, porque nós fomos criados para isso, Sim, né? Então, aquele que vive apenas para si, né? Apenas para se satisfazer ou cuidar das suas próprias coisas, não tem a mesma alegria e a mesma satisfação daquele que vive o seu propósito, né? sim, Porque nada no mundo nos dá maior alegria e maior satisfação do que fazer exatamente aquilo que o Pai nos criou para fazer, né? E isso é tremendo, isso é magnífico, né? É a mesma coisa que eu pegar essa caneta aqui e eu falar, olha, caneta, agora você vai limpar a casa, né? É para isso que ela foi criada, né? Ela foi criada para escrever, para registrar. Então, essa é a função dela. E nós temos a nossa função no corpo de Cristo, qual for, né? Você comentou, Carla, sobre a questão de você estar fazendo aula de canto e tudo mais, né? E toda a nossa missão, ela passa pelo aprimoramento, né? Então, olha só, você está investindo, né, em coisas que estão no seu coração, né? Da mesma forma que o nosso chamado, ele vai passar todos os dias por aprimoramento. Mas o maior aprimoramento que nós vamos enfrentar na nossa caminhada é esse aqui. Nós sim, somos algo que precisa ser todos os dias aprimorados por Deus. Porque no ministério nós vamos levar nãos das pessoas, nós vamos levar pedradas muitas vezes, nós vamos nos decepcionar com pessoas, e tudo isso acontece. A gente planeja uma coisa e acontece outra, né? E nós vamos ter negativas, nós vamos ter situações difíceis. E o maior aprimoramento que nós vamos precisar fazer ao longo da nossa caminhada para viver o nosso propósito é a nossa vida com Deus, é o nosso coração. Esse coração, ele pode ser o seu maior inimigo se você de Deus, porque é a vida com Deus que vai direcionar o seu propósito. é verdade. No Salmo 139 diz, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces, né? O Senhor, ele tem que estar sempre esquadrinhando, sondando o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Quer entrar em inveja, ciúmes, egoísmo, porque a nossa natureza humana são coisas ruins, né? E se o Senhor não tiver, se nós não abrir o nosso coração para o Senhor limpar, para o Senhor, né, trabalhar em nossas vidas, a gente não vai viver o nosso propósito. Por isso que tem aquele louvor, renova-me, Senhor, eu já não quero ser igual, né? Louvor antigo, que toda a igreja já cantou. Põe em mim o teu coração, que é necessário realmente que a gente diminua a nossa vontade própria, diminui o nosso ego, né? E o Senhor apareça em nossas vidas. Realmente, o nosso coração, a nossa vida diária, o nosso devocional, ele é algo muito importante, porque não adianta a gente, por exemplo, não faltar culto, fazer parte de todos os ministérios e chegar em casa e não orar, não ter o teu secreto com Deus. Isso não substitui o nosso devocional, o nosso íntimo com o Senhor, né? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está em secreto, né? Para cada um de nós, pastor, obreiro, missionário, cada um de nós temos que ter a nossa vida secreta com o Senhor. E a gente sai, quando a gente ora, não sei se já aconteceu contigo, a gente chega de um jeito e sai totalmente diferente. Sim. Quando a gente está com certos sentimentos que não vêm do Senhor,
É incrível, parece que Deus passa a mão assim e arranca da gente. É muito É, bom. é isso mesmo. Muito bom. É. Glória a Deus. Minha família tá toda ali escutando a live, ali na sala. Ah, mande um abraço aí para toda essa gauchada, né? Sim. Falta 10 minutos para acabar a live. Quer encerrar com algum conselho pra gente ou a gente já ora para encerrar? Eu quero ler um texto que está em Efésios 4, pode ser? Que fala um Pode? pouco sobre isso que nós discutimos, né? Efésios 4, do 11 ao 15, diz o seguinte: E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, bem o que nós falamos, né? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse texto, ele fecha bem, né, em relação a tudo que nós falamos, que existem distinções, não é só o pastor que existe, todos nós temos um chamado dentro do corpo para a edificação do corpo de Cristo e que o Senhor nos chama para esse aperfeiçoamento, para que não sejamos inconstantes, mas que venhamos depender dele para viver este propósito. Amém. Glória a Deus, é verdade. Constância, ficar firme no propósito do Senhor, né? Que Isso. tudo é no tempo dele. Eclesiastes 3, tudo tem o tempo certo, né? Se ainda não se cumpriu os planos do Senhor, você está passando por processos, ele está te preparando, porque tudo é no tempo certo do Senhor. Então, quero convidar vocês para a gente orar, para a gente encerrar a live. Eu vou deixar salva e vou tentar colocar ela no meu canal no YouTube, para mais pessoas receberem essas palavras maravilhosas. Muito obrigada porque tu aceitou o meu convite. Estava Eu que ansiosa, te agradeço. esperando. Eu Eu que agradeço. amei. Eu também amei participar com você e declaro que você vai viver, tá, Carla Eduarda, todos Amém. os de Deus para sua vida, todos, né? E que eles vão muito além do que você pode pensar ou imaginar, né? Hoje, quem sabe você está aí na sua cidade pensando, será que Deus vai me usar só aqui? Você não sabe o que Deus vai fazer ainda na sua vida, né? Quando eu tinha sua idade, eu estava lá na minha cidade pensando, Deus, será que eu vou viver o que o Senhor quer de mim? Mas hoje eu estou num outro lugar, pastoreando num outro lugar que eu nunca tinha Sim. pensado, sonhado, imaginado. Então, o que Deus tem para nós é bem maior do que nós imaginamos, tá bom? E agradeço a Amém. todo mundo. Tem várias pessoas aqui da minha igreja também. É muito bom caminhar com vocês. Quem eu ainda não conheço está aqui acompanhando. Que Deus abençoe. E todos nós temos um propósito. Vamos colocar o nosso coração em Deus para viver plenamente o que Ele tem para nós. Amém. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Ficar quase uma hora aqui ouvindo a gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Vamos orar? Vamos. Pai, muito obrigada por este momento, Senhor, em que aprendemos mais de Ti. Esse momento tão edificante, Senhor, tão maravilhoso, Pai. Eu abençoo a vida da Adriana, o seu ministério, sua família. Eu abençoo cada um que está me ouvindo neste momento, Senhor. Que todos os teus planos, todos os teus propósitos se cumpram em nossas vidas. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. E Deus Amém. abençoe
vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe, Carla. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Abraço para Curitiba, né? Curitiba, a igreja fica em José dos Pinhais. Fica do ladinho. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau, Deus abençoe. Tchau.